Olá, olá, gente. Aqui é a Ioana Carmo Olá, olá, aqui é o Renato Becker. e a gente está de volta com o podcast do Lente Crua. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o primeiro episódio, que escutou e que veio aqui conversar com a gente sobre. E hoje a gente está aqui para dar continuidade e espero que vocês gostem também deste episódio, né? Hoje a gente trouxe algumas notícias ao longo da semana, né, que se destacaram para a gente. E o Renato vai começar com uma que impactou bastante a política do Estado. É isso mesmo, Iô. Então, é algo muito complexo de a gente falar e entender. Por isso, eu decidi percorrer algumas notícias que a gente viu durante essa semana para entender sobre o processo de impeachment do governador de Santa Catarina, o Moisés. Então, para começar, a gente precisa entender que na quarta-feira, agora, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Júlio Garcia, ele aceitou o pedido de impeachment. Ele foi aberto, na verdade. E por que houve esse pedido? Porque no ano passado, né, o governador teve uma decisão de equiparar o salário de procuradores do Estado, que são como se fossem advogados que defendem o Estado de Santa Catarina em diversas ações, ao salário dos procuradores da Leste. E isso foi visto como irregular. E por que irregular? Porque ele poderia representar um crime de responsabilidade. E qual seria o crime? O crime é que o governador aumentou o salário de 30 mil para 35 mil reais desses procuradores do Estado, Uhum. né? Isso ficaria um custo de 700 mil reais por mês. O pedido desse impeachment tinha sido feito pelo defensor público Ralph Zimmer lá no começo de janeiro desse ano. Mas na época, o presidente da Assembleia Legislativa, né, ele arquivou o Que é pedido. quem? Só que em Quem é o maio, presidente? o Júlio Garcia é do partido do PSD, que é do mesmo partido do prefeito de Blumenau, aliás. Uhum. E o defensor público, o Ralph Zimmer, ele voltou com esse pedido, trazendo atualizações, né, trazendo mais provas e mais indícios de que seria irregular. Ele apresentou um recurso, né? E com esse recurso, né, com esse novo pedido ao recurso, o pedido foi aceito pelo Júlio Garcia, né, o deputado Júlio Garcia, que é o presidente, na última terça-feira, dia 22. As informações que eu trago aqui são aqui da mídia da imprensa do Estado, né? Então, essas informações são do DC, do repórter Jean Laurini. Bom, segundo a defesa, vamos começar pela defesa e pelo o que o defensor público Ralph Zimmer alegou. A defesa disse que esse aumento de salário foi para cumprir uma decisão de 2004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que permitia essa equiparação. Isso foi o que a defesa do governador Moisés alegou. Já o defensor público que fez o pedido de impeachment disse que, depois de 2004, outras decisões mudaram essa visão. A defesa que ele mais utilizou para é, apontar que seria uma irregularidade foi uma de 2010, que mostra que a equiparação desses salários dos procuradores, desses dois tipos de procuradores, seria ilegal. A gente não tem só o governador nesse processo de impeachment. A vice-governadora, a Daniela Reinert, e o Jorge Tasca, que é o secretário de administração, também estão envolvidos no processo de impeachment. Então, não é apenas o governador que vai passar por esse processo se ele seguir. Também outras pessoas do primeiro escalão do governo, né, que seria a vice-governadora, um nome tão importante que é o secretário de administração. E por que que é um crime de responsabilidade? O que alega o pedido, né, para que seja feito o impeachment, é que esse aumento, que, segundo o pedido, é irregular, ele causa um prejuízo ao Estado nesse valor de 700 mil reais mês. Uhum. E quando eu comecei a ver os pedidos, as notícias sobre o pedido de impeachment, de primeiro momento, eu não tinha muito essa lembrança que já havia sido pedido lá em janeiro, né? E esse, na verdade, agora tinha sido aceito. Eu imaginei que tivesse alguma relação com os respiradores. Uhum. Você se lembra que teve 200 respiradores que o Estado comprou e pagou 33 milhões e esses respiradores não chegaram esses respiradores. Então, eles não têm esse pedido não tem nada a ver. Mas a situação dele está bem complicada por causa dessa situação. Bom, para a gente entender um pouco mais como é que vai funcionar todo o processo, agora o pedido foi aceito. Então,
É como se a gente tivesse um ok, vamos ver o que está acontecendo aqui. A partir desse pedido, os citados, que são o governador, a vice-governadora e o secretário de administração, têm 15 dias para prestar informações, então, para fazer uma defesa prévia, assim, para separar, digamos, todas os indícios que eles vão argumentar que eles são inocentes, né, que não haveria uma irregularidade. Em seguida, é criada uma comissão especial, que é composta por 9 deputados. Essa comissão esses 9 deputados são indicados pelos líderes dos partidos e blocos parlamentares, e as vagas são conforme o tamanho de cada bancada, então, de cada sigla. Por isso que é tão importante os deputados, né? A gente voltar para os deputados estaduais, porque dependendo se uma bancada estiver muito forte, ela tem um peso maior nas decisões, por exemplo, desse processo de impeachment. E essa comissão, ela tem 60 dias para dar um parecer. O que, pelo que eu verifiquei em todas as reportagens, elas estavam trazendo que isso é mais ou menos 5 sessões. Uhum. Tá, mas o que essa comissão de nove deputados vai decidir? Ela decide, na verdade, se vai ser recebido ou não a representação. Ou seja, agora, na terça, a gente teve o aceite do pedido, a comissão vai decidir se vai aceitar ou não o envio desse pedido ao plenário. Então, é feito um projeto de lei. Lá no plenário, lá com os deputados, dos 40 deputados que a gente tem, estaduais, 27 votos, ou seja, 2/3, tem que ser sim para dar seguimento ao processo do impeachment. Uhum. Se não alcançar esse número, o processo não segue. Qual que é o cenário atualmente? Como a gente sabe, há a CPI dos respiradores, dessa irregularidade dos 33 milhões comprados de respiradores de uma empresa que estava totalmente irregular. Então, a CPI ainda está averiguando toda essa situação, né? E a gente ainda vai ver nas próximas semanas atualizações sobre isso. Mas eu não E por que é tão importante? Desculpa te interromper. Eu não entendi por que que essa Fala. CPI dos respiradores tem a ver com essa. Isso, é assim, ó. Como a CPI dos respiradores, o governador já apresentou uma resposta, ele já foi apontado como algumas inconsistências. Então, é como se a imagem do governador já estivesse bem prejudicada. Ah, sim, Então, tipo o isso, que. claro, mas o que eu pensei que era que tinha alguma coisa, tipo, era coisa do mesmo processo, sabe? Não, são processos. Só para eu esclarecer, talvez eu deixei um pouco confuso. São processos totalmente diferentes, a CPI do processo de impeachment. Uhum. Mas, como o repórter da Reuters, que publicou no UOL, Ricardo Brito, ele conversou com algumas fontes do governo, então, deputados e políticos que estão inseridos nesse contexto, e o que eles estão apontando é que, como a situação do governador já está meio prejudicada, já está bem prejudicada por causa dessa CPI, o processo de impeachment vindo nesse momento, é possível que ele tenha mais facilidade de passar. Sim. Então, por uma outra razão, ele esteja prejudicado. Então, né, porque a imagem dele já está bem difícil nesse momento. Só que o que o repórter o Ricardo Brito, lá do Reuters, né, publicou no UOL, as fontes que ele entrevistou e que ele não revelou porque eram sigilosas, né, do governo, dizem que é porque, como o governador está com essa fragilidade de reputação, as pessoas estão, digamos, tentando se aproveitar. O que eu acho meio difícil, né? Porque se há uma possível irregularidade, é necessário que a gente verifique, né? Sim, eu concordo com isso é claro, mas eu também concordo com essa questão de querendo se aproveitar, porque o Moisés ele entrou em conflito com a ala bolsonarista do Estado, né? Ele se Uhum, afastou do Bolsonaro, então ele tem arranjado briga com a ala bolsonarista de deputados e de é, políticos em geral no Estado que já tinham aberto até um processo de impeachment contra ele no ano passado, se eu não me engano. Então, eu acho que isso, claro, faz e sentido, e é isso que faz me perguntar sobre esse processo que foi agora, né? Porque eu não cheguei a acompanhar quase nada dessa notícia,
Então, eu não vi quais são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são as pessoas envolvidas nesse processo, sabe? E para mim é meio Aham, óbvio que tem mais a ver com isso, sabe? De tentar se aproveitar sim. porque eles vêm entrando em conflito com Moisés desde o ano passado. Sim, ele conseguiu se eleger nessa onda bolsonarista, né? Pegou carona no que o Bolsonaro estava fazendo e ninguém, pelo menos quando ele se lançou candidato, de primeiro momento ninguém imaginou que um comandante dos bombeiros, né, poderia ter chance e que sem nunca ter ocupado um cargo público ter se tornado governador. E o que esse argumento de que as pessoas estão talvez tentando se aproveitar dessa fragilidade dele nesse momento é mais importante agora porque, assim, a gente ainda não tem a comissão até o momento formada dos 9 deputados, né? A gente teria que olhar lá quais são os líderes do partido e quais são as bancadas com maior número de pessoas, né? Só que, assim, em seguida a essa comissão, a gente tem uma próxima etapa, porque após os deputados, a gente ter 27 votos para o processo de impeachment continuar, é formada uma nova comissão. Daí sim, essa comissão é formada por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do TJ de Santa Catarina, que daí eles vão fazer, como se diz assim, uma decisão final para decidir se ou não é um crime de responsabilidade que está nesse pedido. E daí, nesses 180 dias, tem um afastamento provisório do governador, do vice, da vice e do secretário, até ter uma solução, até ter um pedido final. O interessante, e que eu acho que vai muito nisso que tu disse, e que a fonte das notícias que eu li também apresentam, dessas pessoas tentando se aproveitar, é porque funciona assim. Se até dezembro a gente tiver uma resposta, então houver a cassação do governador e da equipe dele, ele sair, ele deixar de ser governador, e nesse período interino assumir o presidente da Assembleia, a gente tem novas eleições. Então nós voltaríamos às urnas para decidir quem é o novo governador ou governadora do estado. Se essa decisão não acontecer até dezembro, daí em 2021 a gente tem a escolha feita pela própria Lesc. Então, os deputados estariam com um poder muito grande para decidir quem seria o governador do estado de Santa Catarina. Não, o que eu quero complementar é que com certeza as chances de passar uma pessoa bolsonarista é muito grande, porque a gente sabe que a maioria dos deputados do estado que também se elegeram nessa onda são bolsonaristas, Uhum. né? E até os próprios deputados podem estar de olho em se lançarem a esse cargo, né? Uhum. Talvez muitos bolsonaristas podem estar articulando para conseguir ocupar a cadeira do Moisés, que, por incrível que pareça, é do PSL, que era o partido que o Bolsonaro se elegeu. Então, é uma situação bem delicada e curiosa, porque até que ponto realmente é uma decisão por fazer o correto, que seria verificar um possível crime, e até que ponto é só uma manobra política para conseguir chegar ao governo do Estado e ter um poder muito maior. Bom, Para mim mas eu acho que. é muito mais obra política, né? Porque, na minha opinião, por mais que se ele tenha feito algo errado e tal, enfim, óbvio. Mas vão usar como se fosse algo gigante, e a gente já viu isso acontecer, como foi a questão da Dilma, nem pedaladas ela Uhum, fez, não existia, mas ela foi impeachmentada por isso, porque era um é. golpe, né? Então, enfim, a gente sabe como funciona bem essas coisas. Não que eu E a esteja aqui situação. defendendo Moisés, né? Mas assim. Não, e eu acho que tem um paralelo nas duas situações, porque é uma questão muito jurídica de se avaliar a partir de que momento, assim, esse aumento de salário era irregular ou não, e porque eram questões ligadas a recurso público, né? No caso, tipo assim, o que eles acusam a Dilma da pedalada, não é que ela pegou dinheiro nosso, né? É que teria tomado uma decisão que se tornaria crime, mas que a gente sabe que todos os outros presidentes tinham feito decisões. No caso, ela não fez pedalada nenhuma, como a gente sabe, né? Então é um É, processo muito complexo. E só para terminar, uma curiosidade que eu trouxe é porque
no Brasil, nesse momento de pandemia, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem processo de impeachment, né, toda essa questão de impeachment aqui em Santa Catarina, que o pedido foi aceito, né, e que vai entrar provavelmente nesse rito. A gente também tem lá no Wilson Witzel, lá no governo do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, do PSC, e temos o outro Wilson, mas mais ao norte, o Wilson Lima, do PSC também, do Amazonas. Então, parece que os deputados estaduais do nosso Brasil estão ou muito atentos aos recursos públicos ou muito interessados em utilizar de manobras políticas para conseguir mais poder, né? Com E certeza. assim, a pergunta que eu me fiz e que eu acho que é interessante é assim, como é importante a gente votar para deputado estadual, né? É, Como é importante, porque a gente vê que nas duas etapas, em todas as etapas, os deputados estão na comissão especial, que tem 9 deputados, nos votos que 27 votos de deputados podem dar prosseguimento ao processo de impeachment, e depois, mais uma vez, na outra comissão, na comissão julgadora, que vai ter mais 5 deputados. Então, sempre que a gente for votar, a gente tem que prestar muita atenção como a gente está fazendo escolha dos nossos votos, né? é verdade. É muito importante. Eu acho que geralmente as pessoas esquecem muito fácil de quem elas votaram para deputado estadual, de quem são os políticos regionais, né? A gente tende a conhecer os políticos a mais a nível nacional e aqui regionalmente falando são muito importantes, né? Principalmente os deputados estaduais, né? Que acabam circulando pelo estado todo e conhecendo diversas regiões, e aí é assim que a gente também conhece muitos políticos em ascensão, né, no estado. É muito importante a gente prestar atenção, também tentar ficar de olho nas novas lideranças que podem surgir, né? Para a gente também renovar a situação, porque imagine assim, a gente vai ficar durante, provavelmente, se tudo seguir como pode seguir, né? A gente vai ficar com o presidente da Assembleia Legislativa como governador, né? Uhum. Né? Então, olha o poder que um deputado toma de uma hora para outra. Bom, então, encerrando esse assunto sobre o governador Moisés e o processo de impeachment, agora a gente vai para o próximo bloco de notícias, que traz bastante informação sobre a situação do coronavírus aqui no estado e em Blumenau. Bom, e para começar esse nosso segundo bloco, né, eu já trago alguns números, né, algumas informações atualizadas acerca do coronavírus, né? A gente sabe que o estado de Santa Catarina está sendo destaque nas notícias e nos principais jornais do país, né? Principalmente a Rede Globo, que vem fazendo uma cobertura completamente voltada para o coronavírus, né? Tem destacado bastante essa subida do número de mortos, né, em Santa Catarina, e aí tem sido esse destaque, né, porque as medidas aqui no estado, elas estão bem confusas, né, a gente sabe que o governador lavou as mãos, de certa forma, e deixou para os municípios decidir, então a gente tem associações de municípios, regiões do estado que estão se unindo, né, se reunindo, para decidir medidas que vão ser formas de enfrentar o coronavírus. Então, cada região do estado está enfrentando de um jeito, mas a gente sabe que, a priori, né, a ideia é nunca fechar nada, né, continuar com as coisas abertas, porque a maioria dos prefeitos não quer se comprometer com empresários, com o comércio local. Então, fica, né, essa diminuição de horários, de tal dia não pode abrir isso, ou fecha por 5 dias, né? Como foi o caso de Blumenau essa semana que vai fechar por 7 dias e depois já vai abrir novamente, né? A gente tá com um total de. Agora a gente tá gravando no sábado, né? As principais notícias dessa semana. E agora de tarde, a gente tá num total de 65 mil casos e Nossa. 844 mortes, né? Foi agora de tarde, saiu a informação, Blumenau já está com um número de 4 mortes em 24 horas. Então, nas últimas 24 horas que ainda estão contando,
já tivemos 4 mortes só em Blumenau, né? Isso é um recorde. E lá no início da semana, já no domingo, né? Eu trago uma informação que é o prefeito de Indaial, o André Moser, ele se dirigiu para Brasília, né, durante a semana. Indaial recebeu uma verba do Ministério da Saúde e montou 10 leitos de UTI aqui, né? E aí só precisava dessa habilitação, né, essa liberação, essa coisa mais legal do Ministério da Uhum. Saúde e estava muito burocrática, estava demorando para sair. E aí o prefeito de Indaial viajou até Brasília para conseguir essa liberação. E foi aí também quando eu descobri que Indaial já está usando cloroquina e o vermexida lá, né, para tratar as Aham. pessoas. E que ele pediu, inclusive, mais cloroquina, né? Mesmo saindo diariamente nessa semana, várias pesquisas e informações sobre o quanto não está funcionando, né? Ainda tem prefeitos que estão apostando nisso por medo da população bolsonarista, né, que tá enfiando essa ideia da cloroquina e do vermexida atrás de todo mundo, como a gente comentou no último episódio. Na segunda-feira, dia 20, né, Blumenau apareceu nos TTs do Twitter, né? Que nem eu comentei semana passada, né? Você quer saber o que está acontecendo, se tem alguma polêmica, o que que é a notícia do dia ou da hora, né? Porque no Twitter isso muda horrores. Blumenau estava nos TTs do Twitter. Por quê? Porque 100% das UTIs Covid estavam ocupadas, né? A cidade entrou num caos, né? E aí o prefeito de Blumenau decidiu, né, por novas medidas restritivas, né, que começaram a valer a partir do dia 21, na terça-feira, por 7 dias, né? Então a gente se pergunta, né? Agora até terça-feira, agora vai dar mais uma semana, né? Qual vai ser a eficácia dessas medidas que vão valer só por 7 dias, né? Do que adianta fechar 7 dias as coisas numa cidade que tá explodindo de casos, as mortes estão aumentando e só fecha as coisas por 7 dias. Do que adianta? Não tem nenhum valor de eficácia, né? Se Uhum. você fecha por 7 dias e volta a abrir novamente, né? E a gente sabe que o transporte público do estado está fechado, né, por 14 dias, né? Então, Sim. eu não consigo entender a eficácia dessas medidas curtas de fechamento de comércio, de transporte público, sabe? Faça uma medida que dure um mês, sabe? Isso para ter algum valor real. Mas, enfim, né? Cortando a revolta. É, e fechou comércios de ruas, shoppings, restaurantes, academias, mercados, que nesse caso os mercados seriam nos domingos, mas aí a Associação de Mercados de Blumenau falou que entraria com uma ação na justiça para poder abrir no domingo, e aí ele voltou atrás durante o mesmo dia, revogando a medida para os mercados, né? Mas E, o nem, resto. e, nem foi, e não foi uma decisão da justiça, foi ele mesmo que, pela pressão, mudou de Aham, opinião, digamos assim. é isso, pela pressão ele voltou atrás. Então, para a gente sentir como é que está o clima, né? Da pressão dos empresários, das empresas, do comércio, né? E aí aconteceu esse choque, né? Porque o comércio local se disse surpreendido com as medidas, ou seja, o comércio local tem que ser consultado antes de a gente fazer alguma medida que vai salvar vidas, né? E aí isso foi uma repercussão, né? Porque desde aquele dia que aconteceu a reabertura dos shoppings, e principalmente o Shopping Neumarkt, que tinha aquele saxofonista e aquilo viralizou a ponto de chegar no New York Times, né? Blumenau sempre se destacando por coisas assim. Toda vez que sai alguma notícia em relação ao coronavírus sobre Blumenau, vai para os CTs, porque as pessoas ficam revivendo aquele momento e trazendo de volta, né? A cidade que recebeu um monte de gente do grupo de risco num shopping com um saxofonista na porta, tá acontecendo isso, né? A cidade E se tornou um símbolo do que não fazer numa pandemia. Ela é aham. sempre lembrada. E ainda agora, né, trazendo um número que já deve ter aumentado, né, um outro número que a gente tem de interessante para pesquisar aqui, que é
Na terça-feira, a Prefeitura de Blumenau soltou que 938 casos ou ocorrências envolvendo aglomeração já tinham acontecido na cidade desde o dia 26 de junho. Ou seja, já deve Meu ter Deus. passado de 1.000 denúncias de casos de aglomeração na cidade, desde o dia 26 de junho, né? Fazendo um mês agora. Então, imagina que a gente deve ter muito mais casos de aglomeração e Sim. parece que as pessoas não têm levado muito a sério, né? Esse rolê do vamos ficar em casa para não matar pessoas, né? Para não infectar mais pessoas, porque a linguagem comunicacional nesses momentos tem que ser direta, né? Não dá para envolver, não e complementando com isso, que a linguagem tem que ser direta, essa semana a Prefeitura de Blumenau começou a lançar na televisão regional uns spots falando, fique em casa, salve vidas, direcionado à população de Blumenau, né? Que antes não estava acontecendo isso. As E campanhas agora aí, de conscientização cada vez mais impactantes e diretas para ver se as pessoas acordam, né? Porque, nossa, esse número de quase 1.000 denúncias. uhum. Nossa. E eu acho interessante, né? Porque, assim, notícias sobre coronavírus, tudo se mistura, né? Tudo se junta, né? Por exemplo, quando eu estava pesquisando as notícias e acompanhando a repercussão, por exemplo, do uso da cloroquina e do vermeticida em outras cidades, né? Eu vi bastante pressão em comentários de portais online de eleitores bolsonaristas, fazendo pressão no prefeito de Blumenau para que se libere a cloroquina na cidade também. Então, existe essa pressão de grupos de dentro da cidade que a gente sabe como é, a gente sabe que é um prefeito Uhum. que é bolsonarista, que tem toda uma pressão, que tem toda uma cidade e um pensamento completamente retrógrado por trás, pressionando a abertura do comércio, pressionando para tomar diversas atitudes, e aí o prefeito não faz muita coisa. Revoga uma medida, daí passa uns 5, 6 dias ele bota uma medida de novo, mas aí essa medida só vale por 7 dias, e daí depois ele tira, e a gente vai ficar nessa enrolação por muito tempo, aparentemente, né? E aí, já emendando aqui nessa revolta toda, na quarta-feira, Blumenau teve um recorde de casos positivos. Foram 388 num dia, né? Nossa. Então, foram muitos casos e a cidade vem nessa crescente, né? De número de mortes ao longo da semana, né? Na sexta-feira a gente teve a 34ª morte, hoje a gente já está na 37ª, e esses números estão aumentando, né? Assim como no estado inteiro, né? Então, e aí a gente vê diversas coisas serem canceladas, né? Por exemplo, essa semana o Colmeia foi cancelado, né? Justamente por causa do avanço do coronavírus e que seria impossível realizar o evento dessa magnitude com tantas pessoas, né? Porque o Colmeia é um evento muito corpo a corpo, muitas pessoas, Uhum. seria impossível realizar nessa situação. E aí eu lanço, né, a reflexão e, tipo, o que vai acontecer com o Oktoberfest, né? Será que vai Sim. continuar adiada? Né? O que vai ser feito? A gente já está vendo Carnaval em São Paulo ser adiado essa semana, a gente já está vendo o Réveillon de Copacabana sendo adiado, né? Não vai, no caso adiado não tem como, né? Mas não vai acontecer daquela forma. Então, tipo, e aqui em Blumenau vai continuar a ideia de que vai dar para fazer o Oktoberfest, sabe? A gente entra no final de julho, agora já começando agosto, a gente tem agosto, setembro, e em 2 meses a situação não vai mudar. A gente não pode ficar numa esperança de que uma situação como essa mude, além de que lá no começo, quando esse negacionismo estava começando a ter na cidade, né? A gente não estava com uma situação tão preocupante, porque era o início da doença. Então, tinham casos, as coisas estavam se complicando, estavam aumentando. Nesse momento, o que surpreende é que, mesmo chegando a esse número de 37 mortes, a, tendo esse número de casos de positivos cada vez maior, o sistema colapsando, as pessoas continuam
insistindo que tudo tem que continuar normalmente. Uhum. É uma, não sei se é ignorância, se é má fé, se é teimosia, mas assim, é algo que não dá para entender, não dá para entender, sabe? Assim, eu não consigo nem prever para onde para onde vamos, né? Aonde chegaremos. E a Oktoberfest, se tiver mantida, eu acho que vai ser um fracasso de público, porque eu espero que as pessoas não participem de um evento que reúne tanta gente nesse momento. É bem preocupante, né? E só para atualizar aqui, que é um número que eu consegui encontrar aqui pelo Santa, a taxa de ocupação de UTIs em Santa Catarina está em 81,3%. Ou seja, a gente está com quase 90%, 100% das UTIs ocupadas e nenhuma medida que seja de fato restritiva, que vá surtir um efeito, é tomada, porque a gente, como a gente falou antes, tá? Não vai e volta, fecha por uma semana, abre de novo, né? É, numa situação dessa, acho que só o isolamento social restrito e intenso para surtir algum efeito, né? Realmente que funcione. Bom, e para finalizar, bom, né, a gente faz esse balanço sobre o coronavírus, né, e traz essas informações sobre a atual situação do estado e das principais notícias da região, né? Mas eu gostaria de fechar com algo legal, né? Com algo interessante, né? Que eu descobri essa semana. Precisamos. É uma dica bem legal do que os artistas estão tentando fazer e os formatos que eles estão utilizando na internet, né, nessa atual situação, porque, por exemplo, o auxílio emergencial para os artistas brasileiros, né, que foi aprovado, que foi sancionado pelo Bolsonaro, está em stop, porque apesar de ele ter sido sancionado, o governo federal revogou, né, uma cláusula que dizia que era obrigatório o governo pagar 15 dias após a aprovação do auxílio emergencial para os artistas. Então, quando foi aprovada, eles tiraram essa cláusula, por quê? Porque eles falaram que era preciso criar um sistema de pagamentos, assim como está sendo feito com o auxílio emergencial geral, e até agora não saiu mais nenhuma informação, né, sobre como esses artistas vão ser pagos. E essa lei do auxílio à classe artística foi aprovada, né, ao setor artístico, foi aprovada no final de junho, né? A gente já está quase no final de julho e até agora não saiu mais nenhuma informação sobre como a classe artística vai receber esse auxílio. E aí a gente precisa estar atento para apoiar, né, os nossos artistas, principalmente da região, né, os artistas locais que têm tantas dificuldades, né, por não ter tantos recursos e apoio para se promover, para se divulgar, para conseguir estar sustentando a arte, né? E aí eu trago a dica do Artérias Nômades, que eu não consigo identificar se é um coletivo, mas é um grupo, é um perfil, é um grupo de pessoas, né, que tá tanto no Facebook como no Instagram. Se for procurar no Facebook é Artérias Nômades, tudo junto, quer dizer, no Instagram é tudo junto. E aí eles produzem várias coisas relacionadas a artes visuais, teatro, livros, poemas, pinturas, e enfim. E aí nessa semana eles postaram um curta chamado Infilmado, um curta de palhaçaria com o pessoal da trupe Perambula, né, que é de Blumenau. Ah, que E aí é bacana. bem legal que no canal deles tem vários curtas envolvendo diversos temas, e esse especificamente voltado para palhaçaria. E aí fica a dica, né? Ele estreou dia 21, essa terça-feira, mas a gente indica bastante, vou deixar os links na postagem para quem quiser buscar, porque são artistas daqui da região e ficou muito legal. Ah, que iniciativa bacana, porque a gente precisa de um pouco de arte, assim, para esquecer tantos problemas que acontecem todo dia, e tanta coisa pesada que a gente levanta e já fica meio deprê quando lê as primeiras manchetes, né? Bom, e o que eu tinha para trazer essa semana era isso, né? Eu acho que ficamos com esse balanço dessa semana, com esses números preocupantes que tendem a crescer.
Então, sempre que possível, se cuide, use máscara, se higienize. E eu acho que aí a gente se vê semana que vem, né, Renato? É isso aí, fique em casa, faça o isolamento na medida do possível. E se você quiser acompanhar o Coletivo Lente Crua nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é @Lente Crua. Lá no Facebook, só você também pesquisar, você vai conseguir acompanhar as atualizações dos novos episódios do podcast e futuras publicações, fotos e reportagens que a gente pode estar atualizando a qualquer momento. Obrigado por você que acompanhou com a gente até aqui. Isso, é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais. Obrigado, tchau, tchau.